somos uma sociedade cada vez mais avessa à ideia de se submeter a imposições religiosas e muitas vezes até mesmo as sociais. Possivelmente, esta aversão tem aumentado em decorrência de nosso mundo pluralista e relativista. Em meio a esta realidade, algumas igrejas cristãs têm anulado as leis do Antigo Testamento, por entenderem que vivemos debaixo da graça de um Novo Testamento. Para estes, Jesus Cristo, na cruz, pôs fim a toda a lei. Tal posicionamento tem gerado alguns problemas na vida de muitos cristãos e, em decorrência disso, a toda a humanidade. Podemos apontar 3 problemas. Primeiro, no contexto cristão, como vimos, igrejas têm aderido à anulação de todas as leis do Antigo Testamento. Contudo, este é um grande erro teológico que tem gerado 2 tipos de grupos de igreja. Os que voltaram aos velhos rudimentos da lei, oferecendo novamente sacrifícios a Deus, guardando os dias de festa e desta forma anulando o sacrifício de Cristo. Os que vivem de forma ilícita, imoral, sendo governados por seus desejos desenfreados. Afinal, não existem mais leis a serem observadas. Jesus anulou toda a lei. O segundo problema é que a geração atual tem vivenciado um mundo mais corrupto, violento, imoral. O número de divórcios tem aumentado a cada ano. Sexo se tornou objeto de consumo, pois o homem vive sem considerar os princípios de Deus, descritos nas leis do Antigo Testamento. A soberba do homem o levou a acreditar que pode viver sem o manual do Criador. A igreja deixou de ser missional, perdeu sua identidade. A comunidade de discípulos precisa resgatar a obediência aos princípios e valores do reino de Deus como parte de sua missão na história. Estes princípios testemunham a sabedoria de Deus, apontam o caminho para os que buscam a luz, apontam a verdade que é Jesus. Ao contrário do que se pensa, os mandamentos de Deus nos levará a uma vida equilibrada e feliz. A obediência aos mandamentos nos conduzirá à vida tão sonhada por todos. Precisamos tirar de nossos pensamentos a compreensão que as 10 leis de Deus, ou que todas as leis de Deus descritas no Antigo Testamento, são pesadas para nós. Temos uma compreensão equivocada dos mandamentos de Deus. As leis tinham o objetivo de proporcionar uma vida de equilíbrio, de esperança, de harmonia e felicidade para todos. Essa verdade se revelava nas diversas leis. Por exemplo, a lei do jubileu, descrita em Levítico, capítulo 25. Devemos considerar que na cultura judaica, quando uma pessoa se tornava devedor de outro e ela não podia cobrir a sua dívida, os bens dessa pessoa eram tomados. E se não fosse suficiente, essa pessoa se tornava escrava daquele a quem devia. A lei do jubileu visava restituir a liberdade de todos a cada 50 anos. Toda dívida deveria ser perdoada e a herança de todo aquele que tinha sido tomada como parte de pagamento deveria ser devolvida. Temos como exemplo também a lei agrária, que visava dar descanso à terra, conforme lemos em Levítico capítulo 25, do verso 1 ao 7. Se plantava durante 6 anos e no 7º nada poderia ser plantado. A terra teria um descanso para que ela pudesse recuperar novamente a sua saúde
recompor os sais minerais necessários para a própria agricultura. Também encontramos a lei referente aos grãos que caíam no chão durante a colheita, que tinha por objetivo prover alimento para aqueles que tinham necessidades. Se é claro que Deus visa nos proporcionar, através de seus mandamentos, liberdade, equilíbrio, harmonia para todos, por que não fazemos uso dos princípios e valores dados por Deus como o passaporte para uma vida feliz? Por que resistimos tanto aos mandamentos de Deus? A resposta dessa pergunta possivelmente se deve a dois fatores. Primeiro, não conhecemos Deus como deveríamos, a ponto de confiar em suas intenções para conosco. Segundo, não compreendemos o verdadeiro significado por trás de seus mandamentos, ao ponto de nos desarmarmos e obedecermos. João Calvino, reformador do século XVI, nos ensina que quando estudamos sobre as leis de Deus, precisamos compreender que a lei no Antigo Testamento era dividida em duas: lei cerimonial e lei moral. A lei cerimonial compreendia todos os rituais de sacrifícios e purificação exigida para a adoração. Todos esses ritos apontavam para Jesus, de tal forma que eles têm seu fim em Jesus. Não existe mais necessidade de rituais de sacrifício e de purificação, uma vez que Jesus se tornou o sacrifício final. A lei moral, leis como não matarás, não adulterarás, a lei do Shabat, o descanso, do jubileu, da cidade de refúgio, continuam em vigor. Jesus cumpriu as leis morais por meio do amor. Jesus não anulou as leis morais, pelo contrário, ele espera que a cumpramos com maior desenvoltura, uma vez que somos chamados a amar a todos como ele amou. A lei moral cumpre três objetivos: revela a nossa natureza pecaminosa, aponta o que está dentro de nós. Segundo, contém o mal da sociedade, através dela se detém parcialmente a ação do pecado em nós. Terceiro, orienta o povo de Deus, aponta o caminho que devemos seguir. A verdade é que não conseguimos cumprir as leis morais, contudo não somos mais condenados por isso, pois Jesus pagou o preço de nossa incapacidade, de nossos pecados. Entretanto, ele deseja que nos esforcemos o máximo para vivê-las. O povo de Israel não chamavam as leis de Deus de 10 mandamentos, mas de decálogo. A tradução literal significa 10 palavras de Deus. O decálogo não são palavras impositivas de um Deus carrasco, com o fim de pôr um peso sobre os homens, mas pelo contrário, são orientações de um pai gentil, que deseja proteger seus filhos e conduzi-los ao cumprimento de sua missão. São palavras dadas por um pai que está vendo o filho caminhando em direção ao fogo e que percebe que ele pode se machucar gravemente. Então ele grita para interromper a caminhada do filho em direção ao fogo. Vejamos o que diz Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Neste texto está revelado o desejo de Deus em proteger os israelitas. Eles serão o meu tesouro pessoal, diz o texto. E também está revelada a missão que Deus desejava para eles ao anunciar as 10 palavras, que eles seriam um reino de sacerdotes. O povo de Israel tinha e tem a perspectiva correta da lei. Deus os amava e desejava protegê-los e exaltá-los, mas não compreenderam a dimensão missional da lei.
Eles vivem ainda hoje desprovidos dessa dimensão. Vejamos o que diz o primeiro mandamento, ou a primeira palavra de Deus ao povo de Israel. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 3. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Devemos recordar o contexto em que se encontrava o povo de Israel antes de Deus libertá-los. Israel era um povo oprimido pelos egípcios e por seus deuses. O sofrimento de Israel era tanto que eles clamavam constantemente para que Deus os libertasse. Deus ouviu o clamor de Israel e levantou Moisés para tirá-los do Egito. Através de Moisés, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, demonstrando dessa forma seu poder sobre todos os deuses egípcios e afirmando dessa forma ser o único e verdadeiro Deus. Faraó, que era reconhecido como filho de um deus egípcio e por isso mesmo se achava um deus, subjugava os israelitas a serviços pesados quando não sacrificava os seus filhos aos seus deuses. O texto diz que Deus libertou Israel das mãos dos egípcios e os fez não para oprimi-los, mas para que tivessem liberdade. Deus teve misericórdia do povo. Deus amou a Israel e por isso a primeira palavra de Deus, o primeiro mandamento, é que eles não tivessem outros deuses além dele, uma vez que isto os tornaria novamente escravos de seus ídolos. Todo ídolo leva seu adorador a ser devorado até que a morte o destrua. O ídolo nada mais é que um instrumento para que demônios destruam nossos relacionamentos pessoais, nossa saúde, nosso emocional, e nos levem por fim à morte eterna, ao inferno. Isto é, a uma vida eterna sem Deus. Deus age como todo pai que deseja o bem do filho, e por isso manda que o mesmo não coloque a mão no fogo, o orienta a não subir na cadeira para não cair, a não atravessar a rua sem olhar para os lados para não ser atropelado por um veículo. Deus entrega não um mandamento com o fim de punir, de proibir por proibir, ou ainda por um egoísmo da parte dele. Não! Deus diz uma palavra com o fim de proteger aqueles a quem libertou. O povo que habitava as terras de Canaã possuíam vários deuses. Havia Deus para a sexualidade, prosperidade, sabedoria, fertilidade, riquezas, deuses que figuravam os animais. A lei visava prevenir Israel de não cair na tentação de servirem a esses diversos deuses que se encontravam na terra de Canaã, pois se viessem a servir a algum destes deuses, eles se tornariam como os egípcios. Iriam oprimir aos estrangeiros, sacrificariam seus filhos para apaziguar a ira destes falsos deuses, viveriam em busca de seus prazeres pessoais, sem se importarem com a dor do seu próximo, valorizariam mais as riquezas do que uma vida. Nossa sociedade hoje não é muito diferente dos egípcios ou dos povos que habitavam Canaã. Preste atenção no que eu vou dizer. Mudou o modus operandi, mas Mamão continua sendo adorado. Pessoas matam umas às outras por riqueza e poder. Moloque continua sendo servido através de pais que sacrificam o futuro de seus filhos em busca de sucesso profissional. Ainda outros sacrificam os filhos através da violência física ou emocional. Apolo é cultuado como o deus da masculinidade, do corpo perfeito, nas academias onde jovens e adultos são capazes de colocar a saúde em risco para terem um corpo perfeito. O culto a Apolo, o deus da beleza masculina, se encontra no culto ao corpo. Pessoas obcecadas medindo cada centímetro alcançado
nos bíceps, na panturrilha, dedicam horas e mais horas para ganhar 1 centímetro de massa muscular. Entretanto, não fazem o menor esforço para melhorarem o relacionamento com Deus. Mulheres cultuam a Afrodite, a deusa da beleza feminina, da sensualidade, em busca também de um corpo perfeito. Se sujeitam a pagarem altos valores para uma cirurgia plástica, para alcançar uma estética perfeita, assim como muitos homens passam horas malhando e se sujeitam a tomar coquetéis para moldar o corpo. E não é pecado malhar, não é pecado fazer uma cirurgia plástica. Mas quando se coloca a vida em risco, quando pessoas se sujeitam a tomarem remédios, a se colocar nas mãos de homens e mulheres que não têm o conhecimento clínico para uma cirurgia plástica, é porque elas estão buscando não a saúde, mas o culto à beleza. Este é um culto que não é oferecido a Deus. A sociedade de hoje, inconscientemente, continuam adorando a estes ídolos, falsos deuses, que os levam a um caminho de destruição e morte. A verdade é que estes deuses não passam de demônios agindo por trás destes ídolos. Hoje, eles não se apresentam por trás de um poste ídolo, de uma escultura feita de gesso ou madeira, mas se apresentam por trás de conceitos propagados pelas mídias. Deus pede para que os israelitas não servissem a outros deuses, porque ele sabia que estes deuses iriam aprisioná-los novamente e matá-los. Segundo o pastor Ricardo Agreste, de quem eu estou me baseando nessa mensagem, a idolatria se mostra quando fazemos de algo a razão de nossa existência, nossa fonte primária de felicidade. Eles podem ser nossos filhos, nosso trabalho. Ela se mostra quando se torna a base de nossa identidade e a força que nos orienta. E precisamos entender que eu não sou o que faço, mas que eu sou, acima de tudo, uma pessoa. Mas quando o título de doutor, quando a profissão é que se torna a minha identidade e aquilo que me faz decidir e escolher os caminhos que vou percorrer, é porque se tornou um ídolo na minha vida. E se um dia eu não puder mais exercer essa profissão? E se um dia me tirarem o meu título? O que serei? O que restará de mim? A nossa identidade não pode estar nessas coisas, mas no que eu sou, como indivíduo e pessoa. A pergunta que você deve fazer e responder com sinceridade é: quem é o seu Deus? São os bens materiais, o sucesso profissional, a beleza física, o prazer, meu cônjuge, meu filho? Nada disso é errado. Mas o amor fora de ordem é pecado, segundo as palavras de Santo Agostinho. Quando eu amo algo fora da ordem correta, eu caio na idolatria, eu caio no pecado. A única forma de sermos livres e permanecermos livres é adorando a Jesus, o nosso Deus, acima de todas as coisas. Essa é a única forma de você ser livre, mantendo Deus no lugar dele, porque somente Ele te ama verdadeiramente e deseja seu bem. Por isso Ele te diz: não adorarás a outros deuses, porque Ele não quer que você se torne escravo novamente.